Voltamos! Manhã da Piedade, TV Horizonte, 20 anos de televisão da família. Nós estamos conversando aqui com Fernando Fernandes, ele é psicólogo clínico e nós estamos falando hoje do perdão. Eu citei aqui o caso do Dr. Itamar Franco, que não perdoou o rapaz da banca que não guardou o jornal para ele. O que se passa com essas pessoas que têm dificuldade de perdoar? Bem, assim, nessa situação a gente vê dois aspectos na situação que demanda o perdão. A primeira é que o perdão, na maioria das vezes, ele não vai dizer de um esquecimento da ofensa. Eu posso perdoar e continuar lembrando do fato, do acontecido, que me fez quebrar a confiança com aquela pessoa. O perdão, ele não faz eu esquecer da ofensa, mas ele faz eu mudar aquilo que eu sinto diante da situação que foi vivenciada. Então pode ser que 20 anos depois do acontecido, eu continue lembrando do que aconteceu, daquela situação. Mas eu não sinto mais aquela ofensa, eu não sinto mais aquela tristeza, eu não sinto mais a mágoa. Então, de fato, eu só consigo perdoar quando eu lembro e não sinto mais aqueles sentimentos negativos. O outro aspecto é que, na maioria das vezes, ele se torna um desafiador para a gente, o perdão, porque ele vai dizer de uma situação de perda, uma situação de luto. Quando há a quebra da confiança, ou a quebra da ruptura, daquela relação, de fato eu perco aquela pessoa. Aquela pessoa ela vai se reconfigurar para mim de uma outra forma. Então, para que eu consiga realmente perdoar, liberar esse perdão para a pessoa e voltar a amá-la como antes, eu preciso compreender que uma parte daquela vivência com aquela pessoa, uma parte da pessoa, ela se perdeu dentro daquilo que eu sinto. E aí, quando eu elaboro esse luto, eu consigo compreender, aceitar e dizer desse perdão. E na maioria das vezes também a gente vai ter que perdoar o outro, porque o outro não consegue sequer se responsabilizar, pedir perdão ou nos perdoar. Então eu perdoo o outro pela não capacidade que ele tem de não me pedir perdão ou de não me perdoar do erro que eu tenho com ele. Pois é, acontece muito, Fernando, pessoas que estão no leito de morte já, já se preparando para a morte, porque o doente que fica mais consciente um pouquinho, ele entende que ele está chegando o momento da morte. E eu acho até interessante porque as pessoas passam a não se alimentar como todo mundo se alimenta, porque não tem mais condição de se alimentar. Então fica mais sensitivo. E essa sensibilidade ajuda a pessoa a buscar Deus, a buscar o perdão, a pedir, fazer aquilo que nós fazemos na igreja normalmente, o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É você se preparar para uma confissão, não é? E aí, muitas pessoas só morrem depois que chegam ali um padre, e confessa a pessoa se confessa e pede perdão e a pessoa recebe aquele perdão. Em nome de Deus eu te perdoo e etc. E só assim a pessoa morre. Isso o perdão, a falta do perdão pode levar a pessoa a viver mais, ou seja, sofrer mais antes de morrer? Sim, de fato. O perdão ele é liberdade, a falta do perdão é aprisionamento. Então, quando eu não busco perdoar o outro ou ser perdoado pelo outro, nós nos encontramos num aprisionamento relacional, pelos sentimentos que foi gerado na relação. Então, quando eu libero esse perdão para o outro, eu estou dizendo para que esse outro, olha, siga o seu caminho, faça o que você tem que fazer na vida, estou te liberando. Entre nós aqui e no agora, não há mais nada que nos impeça de alcançar os nossos objetivos de vida. E na maioria das vezes, no caso que você traz do leito de morte, quando a pessoa já está ali próxima à finitude humana, ela de fato fica mais sensível. E aí ela começa a rever como foi a vida dela, o que ela fez nas relações interpessoais dela, o que de fato é princípio e valor. E já nesse estado de mais fragilidade, tanto física quanto emocional, ela consegue liberar esse perdão ou receber o perdão de uma outra pessoa para que ela possa prosseguir na trajetória de vida dela rumo à finitude. Ainda falando de leito de morte, acontece muita pessoa que está ali, e tem um filho ou um irmão, os dois a vida toda
viveram em agressões, numa vida de ódio e tal, e de repente, naquele momento, eles se encontram, se abraçam, choram. Quer dizer, é o momento do perdão mútuo? É o momento do perdão mútuo, de fato. Existem situações que vai nos dar um empurrãozinho, né, para o perdão. E essa é uma das situações, porque eu esqueço, né, o que tem de ruim na relação e olho para algo que é maior, que sobressai, que é a vida. E diante da vida, diante do amor, não há nenhum outro sentimento negativo que permaneça em pé. A vida é esse dinamismo que requer uma constância reelaboração dos sentimentos. Então, quando eu me deparo com meu ente querido, próximo à morte, ali no leito de hospital, em situações que ele já não tem mais recurso, automaticamente, pela minha condição humana, eu vou deixar de lado aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos ruins, o que aconteceu, né, entre eu e ela, e voltar ao que era antes. Olha, resgatar o valor que aquela pessoa tem para mim. Dizer para aquele pai, para aquela mãe, o quanto que ela é amada, o quanto que ele contribuiu para o processo de formação. E aí, assim, se um reencontro. Aí eu costumo dizer que é até um reencontro de coração a coração, um reencontro de alma, um reencontro que permite o perdão acontecer naturalmente. Pois é, Fernando, e quando não acontece da pessoa não perdoar? Tem pessoas que não perdoam de jeito nenhum, né? Que é aquele que não fala, o fulano é de coração duro, e não perdoou. Fulano foi lá conversar com ele, pediu perdão e não concedeu perdão e etc. Tal. Essa pessoa depois também, isso faz mal para a pessoa, no íntimo da pessoa? Sim, a gente compreende que cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um tempo subjetivo, um tempo interno de elaborar aquilo que acontece com ela e aquilo que ela sente. Então tem pessoas que vão demorar mais tempo até entender que ele precisa perdoar para depois começar o processo de perdão. E enquanto isso não acontece, ele vai sentindo, vai remoendo, né, com ressentimento, tudo aquilo que foi se vivenciado. E aquilo de fato vai o prejudicando. E aí a gente percebe então que nesse meio termo a gente passa por algumas fases do perdão. Primeiro, né, a frustração, depois a raiva, a mágoa, até chegar na fase do arrependimento e do ressentimento. Eu conheci um casal, né? Conheci um casal que ele, durante o casamento, ele foi traído pela esposa. E ele nunca aceitou aquela traição, né? Então viveu remoendo aquela traição a vida toda dele, né? E ela também, depois tentou a vida toda obter dele o perdão. E ele nunca a perdoou, né? Então viveram nesse jogo de um tentando pedir o perdão, o outro não dava o perdão. E o que aconteceu mais grave, os dois adoeceram e morreram quase que na mesma época, sem um perdoar o outro. Como um negócio assim tão difícil, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, na hora que a pessoa estava quase se entregando à morte, a pessoa não conseguiu perdoar. O que se pode classificar uma pessoa desse tipo? O que acontece com a pessoa de nem nos momentos de mais sensibilidade, né? Que é a hora da morte a pessoa não conseguir perdoar? Você falando, você me fez lembrar de uma outra questão que o perdão perpassa, que é o apego. Na maioria das vezes a gente tem um apego a não abrir mão das nossas concepções, dos nossos conceitos. Então, provavelmente, as pessoas que têm dificuldade de perdoar, até mesmo já ali nos últimos segundos, né, de vida, e ainda não conseguem perdoar, dizem um apego a uma situação que trouxe alguns ganhos, porque toda perda tem um ganho, e que diz de uma zona de conforto daquela pessoa. E aí é difícil abrir mão de que talvez eu esteja errado, abrir mão do meu conceito, do próprio conceito, do conceito do outro. E aí, se eu tenho uma dificuldade em renovar aquilo que eu penso de mim e do outro, ou reconfigurar, eu dificilmente vou liberar esse perdão. Aconteceu uma coisa até interessante com esse amigo meu, que quando a ex-mulher dele estava com câncer, uma situação muito difícil, eu convidei para a gente ir lá, para conversar com ela, levar um abraço, um apoio. Quem sabe o perdão que ele nunca deu, ele não aceitava de jeito nenhum. E ficou doente também e continuou mantendo aquele ódio, aquela coisa mortal da outra que já tinha morrido, né? É uma coisa interessante isso, né? E aí, nesse caso aí, a gente vê que nós vamos precisar perdoar o outro quando o outro não consegue nos perdoar. E o mais importante, perdoar a nós mesmos por não conseguir perdoar, que é o processo do auto-perdão. Quer dizer, o auto-perdão seria
esse exame de consciência que a gente tem que fazer para a gente pedir perdão a nós mesmos. Na maioria das vezes, quando nós encontramos uma situação que está difícil para a gente resolver, dar uma saída e a gente não consegue, a gente tem um sentimento de raiva e de frustração conosco mesmo, porque a gente nos cobra muito. E aí é necessário que eu me perdoe por não conseguir fazer aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria ter feito. Fernando, um casal, né, ou a mamãe, isso é muito mais comum entre as mães, um menino fez qualquer coisa com o irmãozinho e a mãe fala, peça a ele perdão. Não, por favor, peça a ele perdão. E o menino é obrigado a pedir perdão ao irmãozinho, o amiguinho e etc. Tal. E o amiguinho dizia, não, você está perdoado. Pronto, agora se abracem. Abraça e tal, continua brincando. Essa atitude, ela cresce com a criança, porque a criança vai aprender que ele tem que sempre pedir perdão quando ele faz alguma coisa, comete algum erro? Sim, a gente aprende muito com os nossos pais, né? Nós somos os exemplos que os pais nos dão. E é interessante ressaltar que o processo do perdão, ele demanda um tempo interno. Então, eu vou conseguir até perdoar por uma situação imposta, que vem de fora. Mas no sentimento, eu só vou perdoar verdadeiramente quando eu reconheço que teve uma falha ou do outro para comigo ou de mim para com o outro. Então, reconhecer o que se perpassa nessa situação é uma das principais chaves para que o perdão possa acontecer naturalmente. Fernando, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, aqui no Manhã da Piedade. E dizer para os nossos telespectadores, né, que perdoar e ser perdoado é uma maneira da gente crescer junto a Deus. Perdoe sempre, peça perdão, isso é muito importante. A Síria Cacheda continua com vocês, eu volto amanhã.